Tá ligando aí? Vou para lá que aí vai ficar dando microfonia. Já está online. Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para promovermos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre fazemos às sextas-feiras. E hoje o tema é um tema muito interessante, porque envolve todos nós. O tema é a paciência. Esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 7. E eu gostaria que as pessoas que quisessem fazer algumas perguntas, fiquem à vontade, podem escrever no nosso chat, e quando terminar a nossa exposição, que vai ser na faixa de 20 a 30 minutos, nós veremos as perguntas e tentaremos responder. Se não conseguirmos responder hoje, com certeza responderemos na próxima semana. Faremos uma pesquisa e responderemos na próxima semana. Então, antes de tudo, vamos fazer uma prece. Tivemos hoje um probleminha técnico. O nosso amigo Wander não conseguiu, entrar ao vivo conosco, teve um probleminha que a gente não conseguiu solucionar. Então, eu estarei aqui sozinho, mas com certeza eu já estou vendo aqui que ele está online também. Ele está já acompanhando a nossa transmissão lá pelo Facebook. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, de infinita misericórdia, infinito amor, e vamos agradecer a Ele a oportunidade desta encarnação, onde estamos tendo a oportunidade de crescer, espiritualmente falando. E assim, nessa labuta, nesse trabalho reencarnatório, nos aproximarmos mais, um pouco mais, do Reino Celeste. Agradecemos também a companhia fraterna de Jesus, neste momento, através dos seus mensageiros, que se encontram ao nosso redor, nos inspirando e nos auxiliando no entendimento da mensagem espírita. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Bem, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma pequena história. Uma história que vai nos mostrar o nosso comportamento e que esse comportamento influencia tanto a nós quanto as pessoas que estão do nosso lado. É a história de uma jovem espírita, uma palestrante espírita. E naquele dia, às 19 horas, em um centro espírita, ela tinha uma exposição, uma palestra para fazer, cujo tema era a paciência. Esse tema que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7. Esse capítulo que nós estamos estudando hoje. Só que naquele dia, em especial, o seu trabalho estava intenso. Parecia que todo mundo decidiu aparecer no seu escritório ao mesmo tempo, naquele dia. Quando ela atendeu a última pessoa e olhou para o relógio, observou que faltava pouco tempo para ela chegar no espírito. Então, apressada, ela entrou no carro e começou a acelerar, para não chegar atrasada. Aconteceu que na estrada, um carro zigue-zagueava na sua frente, impedindo que ela fizesse a ultrapassagem.
Parecia, pensava ela, que aquilo era de propósito. A pessoa estava fazendo aquilo de propósito para ela chegar atrasada. E aquilo a deixou muito irritada. Quando ela conseguiu fazer a ultrapassagem, percebeu que o condutor do outro carro era um jovem. Talvez tivesse pouca experiência na direção. Mas ela não conteve a sua irritação e começou a berrar dentro do seu carro. E gritava: seu burro, sai da frente, seu animal. Aprende primeiro a dirigir uma carroça. E os impropérios foram muitos. Enfim, ela conseguiu chegar a tempo no centro espírita para cumprir o seu compromisso. Ela sentou-se à mesa, diretora, e quando ia começar a falar, contemplou a assembleia e teve uma grande surpresa. O motorista, que ela tinha xingado, estava presente para ouvi-la. Os seus olhos se cruzaram, eles se viram e o assistente, com um aspecto entristecido, levantou-se e foi embora. Como podemos observar nessa pequena história, que não é difícil acontecer no nosso dia a dia, a falta de paciência, além de ser perigoso para a nossa vida, também pode prejudicar a vida das pessoas ao nosso lado. Nesse caso específico que nós narramos, a jovem palestrante espírita, além de se desequilibrar emocionalmente, impediu, pior de tudo, ela impediu que uma outra pessoa recebesse as bênçãos consoladoras do Espiritismo. Então, antes de falarmos sobre a paciência, que é o foco nosso principal, vamos entender um pouco algumas características e malefícios da impaciência. A impaciência significa falta de paciência. E vejamos alguns aspectos negativos da impaciência. Ansiedade, irritação, aborrecimento, revolta, agonia, aflições, etc. Tudo isso é prejudicial para a alma, podendo, inclusive, se refletir no corpo físico, através de diversas doenças psicossomáticas, tipo aquelas úlceras nervosas, aquelas dermatites que muitas vezes acontece depois de um período difícil, de um nervosismo muito grande. Então, a gente começa a perceber que a impaciência é prejudicial para a própria saúde física, iniciando na alma e se refletindo no corpo físico. E somente a título de ilustração, para um esclarecimento, vejamos alguns aspectos negativos da impaciência. Inconformação, ou seja, a falta de resignação por um desejo que não se realizou. Outro, precipitação. A pessoa não espera a ocasião adequada para realizar alguma coisa. Outra, inquietação. Não se acalma
quando está esperando algo. Ela não consegue ficar calma. Agitação é o desespero pelas frustrações sofridas. E são muitas. Sofreguidão é a angústia, a ansiedade por algo que tanto se quer. E impertinência, teimosia, insistência intranquila sobre alguma coisa. Então, esses sentimentos causam inúmeras enfermidades espirituais e físicas, como nós dissemos anteriormente. Inclusive essas enfermidades físicas causadas pela imperfeição da alma, pela impaciência, são difíceis de serem diagnosticadas. Consequentemente, difíceis de serem curadas pela medicina tradicional. A pessoa toma remédio e continua o seu mal-estar. Então, vejamos alguns conceitos espíritas que fomentam em nós, que fazem com que nós tenhamos a certeza da necessidade da paciência. A doutrina espírita nos ensina que nem tudo o que desejamos somos merecedores ou estamos preparados para receber. Nós fizemos uma palestra anteriormente, onde dissemos que Deus, muito mais do que nós mesmos, sabe o que é melhor ou ruim na nossa vida. Então, a doutrina espírita que ensina que nessas situações nós devemos ter paciência, porque nem tudo aquilo que desejamos é bom para nós. E, às vezes, também não somos merecedores, porque Deus está atento a tudo o que acontece no universo, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, e nada lhe escapa à visão. A providência divina abrange tudo. E a encarnação, que é uma lei universal, uma lei biológica, que atinge a todos nós, espíritos ainda imperfeitos, nós temos que encarar não como um castigo. A encarnação não é um castigo. É uma necessidade para a nossa evolução espiritual. Por isso, Deus impõe a encarnação para a nossa evolução espiritual. Quando a gente tem certeza dessa necessidade, nós também conseguimos nos tornar um pouco mais pacientes nesta vida de provas e expiações que nós estamos vivendo. Se todas as nossas ambições materiais fossem realizadas, se tudo o que nós desejássemos fosse realizado, poderíamos cair num abismo difícil de sair. Então, nesse sentido também, devemos nos contentar com aquilo que a providência divina nos ofereceu. Pois, aceitando nossa situação e trabalhando para o nosso melhoramento, daremos provas de valorização daquilo que possuímos e que, porventura, desperdiçamos no passado e hoje nos faz falta. Veja bem que nós estamos falando aqui que nós devemos nos contentar com aquilo que a providência divina nos deu, nos ofereceu,
mas devemos trabalhar para nos melhorarmos a cada dia, a cada momento da nossa existência. E diante disso tudo que nós estamos dizendo, a gente pode resumir que a impaciência, em qualquer área e situação, indica conhecimento, ou melhor, a impaciência em qualquer momento, em qualquer situação, indica impaciência, ou melhor, desconhecimento dos reais valores do espírito. Houve um probleminha aqui no raciocínio, e eu vou tentar refazer aquilo que eu disse. A impaciência, em qualquer área do conhecimento e situação que nós nos encontramos, indica desconhecimento dos reais valores do espírito. Isso é o que a impaciência indica na nossa vida. Paciência que se esgota com facilidade reflete um coração ainda intoxicado pelo ódio, pela intolerância e pela falta de caridade. A paciência é inesgotável quando se adquire, quando ela realmente se torna um patrimônio da alma. Agora, quando a paciência se esgota na nossa vida, é uma indicação de que nós ainda temos que trabalhar muito para que ela se fortaleça na nossa alma. É por tudo isso que os espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, esse item 7 que nós estamos estudando, dizem que a paciência também é caridade. Paciência é caridade. E eles dizem que a caridade, que consiste apenas em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de ser praticada. Mas existe outra, mais penosa e, consequentemente, mais meritória. A de perdoarmos todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para experimentarem a nossa paciência. Olha, eu só vou saber se eu sou paciente ou não se eu tiver alguém ou alguma coisa que me desagrade e eu consiga superar ou impedir sentimentos contrários à paciência que eu preciso ter. Essa é a realidade. Então, paciência, mansuetude e tolerância, podemos dizer que são sinais, indicadores, que compreendemos as lições ensinadas pelo Cristo. Quando nós temos uma crise de intolerância ou de impaciência, é porque nós nos afastamos dos ensinamentos do Cristo. Agora, quando temos a paciência, somos mansos e tolerantes, indica que nós estamos compreendendo, sim, a imagem do Cristo. E essas virtudes, paciência, mansuetude e tolerância, nos ajudarão a viver em paz neste mundo de provas e expiações. Porque essas virtudes são valores da alma. Algumas vezes pensamos, como exercitar a paciência na atualidade? Estamos vivendo em um mundo de pressa, agitação, as pessoas só vivem correndo, sem tempo para nada. Os compromissos com os horários, dívidas a pagar, e muitas, por sinal,
contas a receber, poucas por sinal, trânsito intenso, engarrafamento. E o relógio? O relógio parece que está sempre contra nós. Para que a irritação e o desequilíbrio emocional nunca foram tão intensos nesses momentos que vivemos. Discutimos à toa e a toda hora por coisas ínfimas e insignificantes. Aí vem a pergunta: o que devemos fazer? O que precisamos fazer para manter a calma, para manter a paciência, para manter o equilíbrio emocional? Os espíritos reveladores dizem que nós precisamos de ter calma. E eles dizem por que nós devemos ter calma, paciência. É porque o mundo está se transformando. A doutrina espírita nos ensina que o planeta Terra, um mundo de provas e expiações, onde a iniquidade, a violência, o ódio, a inveja reinam ainda, está se transformando em um mundo de regeneração, um mundo melhor do que esse que nós estamos vivendo. Então, não tem como nós negarmos essa transformação. Essa transformação nós estamos vendo a olho nu. E ela está atingindo a parte moral e a parte material. Estamos passando por uma fase crítica da nossa existência. Isso tudo é ensinado pela doutrina espírita. Nossos sentimentos e valores estão sendo colocados à prova. E como estamos sendo colocados à prova? E temos que manter a nossa paciência e fé em Deus, para não sucumbirmos nesta transformação planetária. Aqueles que não conseguirem acompanhar essa transformação, infelizmente, não poderão continuar no planeta Terra melhorada e terão que ser enviados para mundos característicos para a sua imperfeição ainda. Então, nós precisamos entender que a paciência também é caridade. E devemos praticar a caridade em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Foi assim que ensinou Jesus e foi assim que ele exemplificou os seus ensinamentos. Devemos identificar no nosso dia a dia as oportunidades para aplicarmos a paciência e a serenidade no nosso dia a dia. Aceitando com resignação os parentes difíceis, que são instrumentos dos nossos sofrimentos atuais, que podem ser instrumentos dos nossos sofrimentos atuais, na certeza de que talvez em um passado remoto provocamos nestes mesmos parentes alguns males bem maiores do que nós estamos sofrendo. Suportando com serenidade os problemas domésticos, recorrendo à prece para o restabelecimento da harmonia familiar. E evitarmos, no trânsito e nos locais públicos, qualquer tipo de discussão estéril e desnecessária. Infelizmente, nós estamos assistindo nos noticiários pessoas se agredindo, pessoas se matando por causa de discussões insignificantes que não mereciam aquele trágico final. Para concluirmos, para finalizarmos a nossa exposição, eu trouxe aqui
algumas palavras de alguns espíritos sobre a paciência. Eu retirei essas mensagens do livro Dicionário da Alma. É um livro psicografado por Chico Xavier, saudoso Chico Xavier, o médium mineiro, que desencarnou em 2002, se eu não me engano. E esse livro é ditado por diversos espíritos. Vejamos aqui uma mensagem do espírito Margarida. Ela diz que a paciência é o mais precioso ornamento do coração. Alguém tem dúvida? A paciência é o mais precioso ornamento do coração. A outra mensagem é de um espírito que se chama Nina Arueira. Ela diz que há quem, na escassez de todos os recursos, é convidado a demonstrar paciência e resignação. Há quem, na escassez de todos os recursos, é convidado a demonstrar paciência e resignação. Na verdade, todos nós somos convidados a demonstrar sempre a paciência e a resignação em todos os lugares, principalmente dentro do próprio lar, dentro do próprio círculo familiar. E uma mensagem de Casimiro Cunha, poeta brasileiro, em espírito, ele manda essa mensagem. Trabalha atendendo alegre aos planos de maior vulto. Recorda que a paciência é sempre um tesouro oculto. Uma poesia de Casimiro Cunha. Então, eu quero encerrar desejando a todos uma boa noite e que possamos acreditar na mensagem de Jesus e praticar mais o Evangelho no nosso dia a dia. Com certeza, o Evangelho é uma bússola redentora que nos conduzirá a uma vida melhor, até alcançarmos o reino celestial, que a doutrina espírita chama de reino celeste. Então, que nós possamos caminhar juntos nessa empreitada. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se existe alguma pergunta. Vamos ver aqui. Nós tivemos aqui o pessoal dando boa noite. O Wander ali falando que estamos juntos. Realmente estamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Claudino, Edna Nascimento, Edilene Rodrigues, Francisco Irã Bezerra, o nosso grande amigo Bezerra, a nossa amiga Solange, Edneide, Nádja, a Nádja é lá de José Walter, né? Nossa amiga lá do Centro Espírita Raio de Sol. Bezerra, o Irã aqui de novo, dizendo que acredita que muito aprenderemos sobre paciência e resignação nesse período de quarentena, o que é importante para o espírito. É interessante essa colocação do Irã, porque a gente só vai saber que é paciente quando a gente tem que colocar a paciência em prática. Foi triste os acontecimentos que aconteceram nessa quarentena, que nos noticiários dizem que a agressão feminina aumentou, né? A agressão dos maridos, dos namorados, essas agressões aumentaram, né? Mostrando que nós, como seres humanos, precisamos trabalhar mais a paciência, a convivência, a tolerância. Então, são nesses momentos difíceis
que nós temos que provar que aprendemos a lição. Eu tinha um amigo, tenho ainda, não sei por onde ele anda, que é militar, e o militar, as pessoas sabem que vivem se mudando, sempre saindo de um estado e indo para o outro, mas ele brincava na época do pagamento, quando nós recebíamos o nosso salário, que ele dizia assim, agora pelo menos uns 4, 5 dias a gente vai viver alegre. Depois começa a ficar triste de novo. Ou seja, a pessoa só era alegre quando tinha dinheiro no bolso. Quando terminava o dinheiro, então acabava a alegria. Ou seja, na verdade, a pessoa não tinha alegria mesmo no coração. Porque a pessoa, quando é feliz, ela é feliz em todas as situações. Né? Só um momento. Kátia, Sheila e a Bita. Tá. A Ruth aqui está do meu lado aqui informando que as pessoas estão se pronunciando aqui. Sheila, lá de Manaus, a Kátia. O Ricardo Perotti, lá do ICE, Wander de novo, Cristiano Pereira, o grande Cristiano, nosso amigo, lá do ICE também, Dona Ivana lá do Jaime Hollenberg, Castelo Branco, Cristiano Pereira de novo. Sheila Silva Azevedo. Sheila Silva Azevedo, a grande Sheila, nossa amiga Sheila. Kátia Daima Cristina. A Kátia, sobrinha querida lá de Manaus. A Sheila também é lá de Manaus. E a Bita Negreiros. A Bita Negreiros, cunhada. Essa cunhada é gente boa, viu? Quero pedir aqui a Sheila, já que eu estou tendo a oportunidade de tê-la aqui conosco, para mandar um abraço forte lá no Ademário e na Jadir, da sua mãe e seu pai. E na Nana também, a irmã dela, no Binho, no irmão dela, pessoas queridas, que moram no nosso coração. Claudino, lá da Maraponga, também. O pessoal não está querendo perguntar muito, não, mas o Cristiano, ele diz aqui que paciência e tolerância é uma meta a ser atingida urgentemente, com certeza, Cristiano. Com certeza é uma meta que tem que ser atingida, conquistada o mais rápido possível. Bem, pessoal, então nós vamos encerrando por aqui a nossa transmissão, convidando a todos para a próxima semana. Hoje eu conversei com o nosso amigo Augusto Leão, que eu acredito que muita gente que está aqui nos acompanhando conhece. Inclusive, hoje eu soube da notícia que ele se tornou vovô, a filha dele teve um neném, e ele deve estar todo bobo. Então eu consegui convencê-lo e na semana que vem ele estará aqui conosco promovendo a live, um tema aqui falando do Evangelho. Então um abraço para todos, um abraço no coração e que a nossa vida seja repleta de boas conquistas, mas tudo depende de nós. Então vamos agradecer mais uma vez, vamos encerrar agradecendo a Deus, mais uma vez, a oportunidade de nos reunirmos em torno do nome do Cristo, para estudarmos um pouco mais da sua doutrina à luz do Espiritismo. Que possamos, através dos seus ensinamentos, conquistarmos essas virtudes da alma. E hoje, estudamos a paciência. Mas tem tantas outras que precisamos conquistar e fortalecer nos nossos espíritos. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua companhia e rogamos a Ti, Senhor, que permaneça conosco, abençoando a nossa família, o nosso planeta
e que esteja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.